falando, o que a gente está falando, né? O que a gente está falando, o que a gente está fazendo, né? E foi assim, acalmando, né, no nosso coração. E dessa questão da reparação, eu fico vendo assim, como que a Dani, que é minha irmã mais jovem, tem paciência de sentar comigo e me explicar coisas da psicologia que eu não sabia. Da Alessandra, minha irmã Zen, que faz yoga e senta com a gente, ensina a gente a respirar e acalmar. O Júnior, que é todo assim, que quer saber de vender, que mostra, que liga para a gente, olha, tem um sabão em pó em promoção em tal lugar assim, assim, né? A Cibele, que está lá na saúde, que tem todo o cuidado. Gente, pelo amor de Deus, não anda sem máscara. Vocês estão usando o álcool direitinho? Isso ela ligava, às vezes, 3 vezes no dia, perguntando se a gente tinha lembrado de trocar a máscara. Essa é a Cibele, minha irmã, que trabalha na saúde. Então, assim, cada um de nós com um jeito diferente, e ali todo mundo se entrelaçando, conversando, cuidando, né? Vejo a Mariana, minha filha mais velha, que tem 4 crianças, que é totalmente diferente de mim em muitos aspectos, em outros aspectos é igualzinha. Ao ponto de ter 4 filhos, como eu, né? Ficar grávida 5, perder um, e ainda brinco com ela, só falta se adotar uma para ficar igual. Ela falou, nem pensar! Né? Então, assim, tudo vai caminhando de uma maneira especial, diferente e muitas vezes igual, né? Outra coisa que o Emmanuel lembra para a gente, que graças ao princípio da reencarnação, a gente tem a oportunidade de poder estar juntos novamente, né? Como foi no passado, gente, graças a Deus que a gente não lembra, né? Porque ainda bem que a gente não lembra, para que a gente possa começar de novo. E assim, eu agradeço muito a educação que os meus pais me deram, com tanta rigidez, né? Minha mãe era muito brava, gente. Nossa, eu lembro que a gente tinha horário para chegar e não podia passar 10 minutos. A mocidade terminava 8, ela queria que eu estivesse em casa 20 para as 9. Eu pegava ônibus em frente ao Extra, que naquela época era Jumbo, ali perto da Santa Casa. E se a gente perdesse o ônibus, a gente já sabia que a gente ia escutar, né? Eu nunca saí sozinha com o Felipe. Eu não tive vela, eu tive holoforte. Todas as vezes que eu saí com o Felipe, nunca nós saímos sozinhos, a mamãe não permitia. Festa? Nossa, para ir em festa tinha que ir 2 irmãs juntas, tadinha da Cibele e da Cláudia, que tinha que me acompanhar em todas as festas. Até parece que eram muitas, né? Porque ela não deixava a gente ir em muitas. Quando era festa de 15 anos, quantas festas de 15 anos eu não fui? Porque as minhas irmãs não podiam ir comigo, porque eu era a primogênita, porque já está bem claro lá em casa que eu não sou a mais velha. Eu sou a primogênita e a mais bonita. Simples assim, né? Então, assim, muitas festas eu não fui porque elas não podiam ir comigo, porque elas não tinham idade. 18 anos. Eu tinha 18, mas elas não tinham 18. Então, eu não ia na festa, porque não podia levar, porque elas não tinham 18, né? Então, isso foi um aprendizado. E eu e Felipe falávamos assim, gente, ainda bem que a mamãe não deixava eu ir, porque senão eu tinha rodado a baiana. Eu tinha perdido todas as minhas oportunidades de crescer, porque a gente não sabe o que eu faria, né, com esse sorriso que eu tenho, né? Sei lá quem que eu ia conquistar por aí, não é mesmo? Olha só, eu ia me comprometer, então, ainda bem que ela não deixou eu sair. Regina, Interessante. Oi. Regina, Sim. é o Romeu que estou falando. Boa noite, viu? Sim. Boa noite. Eu acho que isso é o seguinte, quando a gente lembra da nossa juventude, né, dos nossos pais, eu sempre procuro ver o seguinte, é aquilo
que a gente veio porque a gente necessitava, certo? Porque eu acho que a gente é um grupo, não é um grupo de espírito que veio lá de trás, um pouco rebelde, e se você não tivesse rédea, né, você talvez incorreria talvez os mesmos erros do passado e iria atrapalhar mais ainda a sua reencarnação, Isso né? Então, mesmo. acho que é uma oportunidade que nos deram, porque eu sempre penso e olho assim, olha, eu tive o necessário, né, para a minha manutenção, para que eu sou hoje, tá? Por exemplo, assim, você falou no início aí, eu não sei, assim, não sei se tem algum livro específico que fala, porque o tempo no plano espiritual ele é diferente, não é contado como o nosso tempo aqui, não é isso? Isso. E eu acho assim, não sei, acho que 200 anos, o que responderia para a gente, seria os 200 anos aqui que a gente tem, vamos supor, você tem 50 anos, né? Só daí a 250 anos que você voltaria. Mas eu acho que isso depende de muito assim, de espírito para espírito, porque às vezes é uma necessidade muito grande, que a gente fala que vai fazer, pega a ficha lá e tal, e chega aqui e a gente não consegue fazer. Isso que às vezes você tem aquele conhecimento e corrói a gente, entendeu? Você sabe que você não está dando conta, você não está executando um pouquinho, não aquele tanto que você falou que ia fazer, né? Eu fico pensando às vezes, por exemplo, assim, quando desencarnar, que a hora que eu pegar minha ficha, se ela estiver lá lotada lá, eu falei assim, nossa, dei conta só de um item, que horror. Aí que você se agonia, se desespera para voltar, porque para falar, senão dessa vez vai ser melhor. Obrigado. Na verdade, eu fico pensando, quando a gente fala em anos, eu fico pensando no que a gente dá conta de entender, sabe? Porque se a gente ficar viajando muito no ketchup na maionese, tipo assim, os anos são diferentes, o tempo é diferente, a gente não faz nada. Se eu pensar que eu não vou conseguir cumprir a minha tarefa, eu paraliso. Então, é preferível eu pensar que eu estou caminhando, estou conseguindo fazer, eu estou melhorando e eu estou fazendo esforço para isso. Eu acho isso muito mais importante do que a gente pensar no tempo que eu gastei ou no tempo que eu vou gastar ou se eu vou conseguir. Eu acho que o mais importante, eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o mais importante é a gente viver intensamente esse momento que a gente está vivendo. Esse momento de alegria, esse momento de dificuldade. Eu estava comentando essa semana com umas amigas que eu só aprendi a acolher a tristeza. Eu escutava isso muito, você precisa acolher a sua tristeza. Você precisa acolher a sua raiva. E eu falava assim, Calé, essa raiva vai para a tonga da mironga. Eu não quero ficar triste, eu não quero chorar, eu quero que isso vá embora, né? Eu não quero sentir esse jeito. E aí, naquele filme, Divertidamente, aquele desenho animado, é que eu entendi o que é acolher tristeza. E pensando nesse acolhimento da tristeza, da raiva, você sabe de qual desenho que eu estou falando? Aquele que parece dentro do cérebro, aqueles bonequinhos, né? A raiva, a tristeza, a inteligência, e eles ficam ali, e a tristeza joga as memórias fora e a alegria vai tentar buscar. Então, é tipo isso, sabe? E como que nós estamos aprendendo a viver esses momentos? Gente, esses 2 anos de pandemia foi uma prova para nós. E eu tenho certeza que a maioria tirou pelo menos 8 nessa prova. Porque a gente só faz prova depois que a gente já recebeu a matéria. Há quanto tempo a gente está estudando sobre amor, compreensão, viver em família,
ter paciência. Não é nem hoje nem amanhã, não. Tem bastante tempo que a gente está estudando essa matéria. E eu posso afirmar que a maioria das famílias tiraram mais que a média. A gente conhece casos, a gente ficou sabendo assim, nossa, muitos casais se separaram, muitas famílias brigaram, muitas, mas a maioria continua firme. Das nossas convivências, da nossa lista de amigos, quantos amigos da sua lista de amigos separaram? Da sua lista de amigos, mais que 10? Com certeza foi menos de 10. E eu tenho certeza que você tem mais de 100 amigos. Eu sou privilegiada. Eu estou melhor do que o Roberto Carlos. Eu não quero 1 milhão de amigos. Eu tenho 1 milhão de amigos. Então, eu posso afirmar que os meus amigos, nem 10% dos meus amigos se separaram na pandemia. Ficaram mais fortes. Aprenderam a conviver. Teve choro? Teve. Teve raiva? Teve. Mas ninguém perdeu a cabeça. Dos que eu conheço, teve momentos dificílimos, mas superaram. E olha, eu fico pensando nessa família que nós estamos agora, eu e vocês aí. Que família linda nossa. Há quantos anos nós estamos juntos? Já pensaram nisso? Já pensaram como que foi o nosso combinado lá no plano espiritual? Olha, vocês vão encontrar na Comeb, e lá vocês vão se conhecer, vão relembrar o combinado e vão seguir em frente. É verdade? Olha só quantos entrelaçaram das nossas mocidades que eram diferentes. Eu era da Maria João de Deus, a maioria de vocês eram do Precursor. Não é verdade? Da minha mocidade, né, tem o Edson, né, que foi se reencontrar com a Regina, lá da mocidade do Precursor. A gente tem o William, que era da mocidade do Precursor, que casou com a Érica, da mocidade Maria João de Deus. E outros aí, que eu não sei explicar. E eu fico pensando no nosso combinado. Como foi o nosso combinado no plano espiritual? Essa família linda que a gente tem. Olha, pode ter, vamos dizer, Sebastião, Miau, né? Há quanto tempo nós somos amigos? E se a gente se encontrar ali na esquina, a gente vai sentir que a gente se viu ontem. Não é verdade? O nosso amor é muito maior do que o tempo que a gente conta no relógio. Né? Há quanto tempo a gente está junto nessa pendenga, né? De tentar melhorar, e a gente está conseguindo, gente. Pensa nisso. A gente está conseguindo, sim, aos trancos e barrancos, a gente está indo em frente. Olha a educação que a gente está dando para os nossos filhos. E uma educação não é de livro, é uma educação de exemplo. A maioria de nós somos exemplo para os nossos filhos. De amor, de seriedade, de ir à luta, de aceitar o erro do outro e continuar, de saber a hora de parar a brincadeira, de não bater, de não chorar, de não gritar. Quantas coisas a gente tem aprendido juntos? Quantos de nós já podemos sentar um com o outro e falar, cara, deixa eu te contar o que eu estou vivendo. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Nós somos irmãos mesmo, de verdade. Nós somos irmãos amigos, não é amigo-irmão, não. Nós somos irmãos amigos há muito tempo. E esses nossos filhos que estão conosco, fomos nós que combinamos. Ninguém está recebendo filho porque Deus mandou. Não tem isso. Vocês acham que algum filho caiu aí de paraquedas na sua família? Ou que você caiu de paraquedas na sua família? Não mesmo.
Não tem essa, nós não temos essa dúvida. Olha, eu lembro que a Denildes, que foi a minha sócia, era espírita, e a família dela continua minha amiga até hoje. Os filhos da Denildes são amigos dos meus filhos. Outro dia o Augusto veio aqui em casa, o Augusto é da idade do Álvaro. Não, o Augusto está entre o Álvaro e a Mariana. Não, o Augusto é mais novo que o Álvaro. O Augusto veio aqui com o filho dele. E o menino dele chegou aqui em casa e foi na minha fruteira e tinha uma maçã. E aí ele olhou para a maçã, olhou para o pai dele, olhou para mim, e eu falei assim, pode pegar. Aí o Augusto assim, ô Rê, desculpa. Eu falei, desculpa? Cara, você entrava na minha casa, ia direto na fruteira e pegava banana. E você não me pedia. Aí ele caiu na gargalhada e lembrou. Eu falei, Augusto, a gente continua família. Não tem jeito, é a mesma coisa. Então, e eu sei que a gente vive, que vocês vivem isso no grupo, e eu sei desse grupo, como ele é unido, como vocês são irmãos, amigos, né? Todos já são tios, avós, né? O tio é avô. Ninguém, é uma família só. Com muita alegria, viu, Regina? Não é O que eu acho que verdade? você está falando é a maior verdade, porque eu vejo que eu fui um dos mais... que eu casei mais velho, né, com uns 30 e poucos anos, e é interessante porque, às vezes, as pessoas não entendem assim, que os meus filhos têm mais avós do que normal e trata como avô, assim, né? Os pais da Cristina é seu Júlio e a avó Isabel, é avô da Júlia e do André, toma benção e tal, mas isso é muito legal. Teve um evento de carnaval, de confraternização nossa, que a gente recebeu uma mensagem do plano espiritual falando assim, olha que interessante, esse grupo, que são avós, são irmãos, são tios, mas às vezes eles estão trocados. Tem uma mensagem assim de um tempo atrás, né? E é muito interessante porque a gente estuda o espiritismo e a gente vê que as coisas vão acontecendo e às vezes a gente não dá o valor necessário para o aprendizado que a gente tem, né? Eu falo com o João como tio dos meninos lá, do Diego, da Carol, filho da Anne e tal, que eu fiz um estágio com eles para ser pai, né? Então, aquele esquema de buscar na escola, levar, sem estar casado, eu era tia, eu fiz isso com maior alegria. E isso é muito legal. Isso solidifica com a gente faz as questões sempre numa naturalidade muito grande. Eu vejo que os meninos, né, o Diego, o Carol, o Rafael, do Roberto, o Saulo, o Daniel, aí vem mais o Pedro, o Lucas, Larissa, os filhos. Eles são amigos que eles se reúnem até hoje, assim, são... E um briga pelo outro, não pode fazer nada errado. E hoje os meninos têm filhos, estão casados, agora eles estão reunindo, fazendo um culto. E isso é muito legal, né? Da gente ver da coisa que você está falando, nessa naturalidade que a gente é uma família. A gente tem que estar sempre com esse elo aberto, né? Mas eu vejo que a minha relação, eu vejo que eu fiz uma estágio, né? Eu comecei lá com você, quando você estava namorando, depois você foi a primeira a casar do nosso grupo, a gente foi no casamento, viu a Mariana, né? Que era o nosso tutor, Gracinha, e a gente tem uma consideração muito legal. Os filhos do Nelinho, os filhos do Wilton, do William, a gente tem uma relação muito legal nisso, né? E que a gente vai solidificando, né? E o Gelp fez isso assim com uma naturalidade que é tamanho, né? E é muito legal isso, né? Quando a gente conta, as pessoas não acreditam, né? Quem? Você é tido, mas como que é? Quem que é o pai dele, que não sei o quê? A gente tem que sair explicando. Isso mesmo. E aí eu fico pensando, sabe, Edson, desse nosso compromisso tão gostoso, né? E que bom, né, que a gente está junto, que bom que a gente está fazendo isso com alegria. E se a gente teve alguma rusguinha lá no passado, eu tenho certeza que não tem mais. Né? Tenho certeza que não tem mais. Não é não, Franklin? Tá, Jorge. Imagina, você falando isso aqui, eu estava lembrando aqui
quando você fala assim dessa questão de, digamos assim, a gente já combinou tudo lá do outro lado, né? Então, assim, além desse todo negócio desse trabalho aí que você está falando, todo mundo desse convívio nosso, no GELP das mocidades, que começou lá em 82, 83, alguma coisa assim. A primeira comédia foi em 83, né? Os nossos reencontros começou ali, ó. Lá em 75, 76, as mocidades já estavam assim, né? Já estavam. Aí o interessante que você falando isso aqui me fez recordar da minha filha. Hoje, com 20 anos, morando na Argentina, fazendo faculdade lá. Ela conheceu uma menina lá de São Paulo, foi morar junto, não deu certo. Quando não deu certo, que a menina falou que ia mudar, o que apareceu? Apareceu uma outra pessoa na vida dela, mais ou menos da mesma idade, nas mesmas dificuldades, e elas se tornaram mais do que irmãs. Aí nós fomos convivendo, questionando tudo. A menina é a nossa vizinha aqui, ó. A mãe dela mora aqui. Olha só que interessante para duas que se encontram. Para elas se reencontrar, tinha que ir lá na Argentina e se tornarem amigas lá, e são nossas vizinhas. Muito, assim, é uma coisa assim, bem assim, interessante. Hoje, o que acontece? Uma apoia a outra lá nessa distância, que elas não conhecem ninguém lá. Conhece agora, começam a conhecer. Mas foram para lá sem conhecer ninguém. Se encontra agora, uma protege a outra. Aí você fala, aí a gente tem alguma dúvida que isso estava escrito nas estrelas? Não tem jeito. Tem jeito de você falar aqui, né? E outra coisa que eu também vejo, como que a gente tem amadurecido nas nossas posturas diante desse novo caminhar dos nossos filhos, né? Do nosso entendimento. Gente, o mundo está muito diferente do que a gente viveu na nossa adolescência, né? E como que os meninos, e como que hoje é tudo muito normal, que na nossa época não era. E os cuidados que a gente tem que ter com as palavras, os cuidados que a gente tem que ter com as nossas atitudes, né? Eu acho que isso está sendo o maior aprendizado. O William, outro dia a gente estava conversando, o William falando assim, tem coisa que eu não posso falar, porque se eu pensar alto, eu sou preconceituoso, eu tenho que segurar a minha língua. Aí eu falando com ele assim, William, isso é o nosso aprendizado de agora, porque a gente não teve papa na língua e falamos que a gente não podia. E agora a gente está sendo mais ainda vigiados, e vigiados pelos nossos filhos. São os nossos filhos que chamam a nossa atenção. Cuidado, não é desse jeito. Eu lembro da mamãe falando isso comigo. Os meus avós eram negros, os pais da minha mãe. O pai da minha mãe foi filho de escravo. E quando a minha mãe foi casar, os irmãos do meu pai falaram com ele, você não vai casar com essa negrinha. A cor de pele da minha mãe é igual à minha. Eu sou morena, vamos dizer assim. Quando olha meu cabelo, ele fala, você é negra. Esse tanto de pinta que você tem aí, minha filha, sangue negro aí, tem jeito de fugir, não. Né? Mas a minha mãe sofreu porque o cabelo dela era mais crespo e não podia, tinha que ser cabelo liso. Né? Então, a minha mãe foi taxada de negra. E aí, o meu pai, quantas vezes ele, às vezes, ia contar uma piada de preto, né? E a minha mãe só falava assim com ele, assim, Franklin. Só isso que a minha mãe fazia. Aí meu pai, quando eu adotei a Daísa, eu falei, não, é agora. A família do meu pai não vai aceitar isso. Vamos deixar essa menina de lá, de tudo quanto é jeito, que a Daísa é negra. Quando eu falei que ia adotar a Daísa, a minha tia mais velha, ela perguntou para o meu pai, você vai deixar? E quando ela conheceu a Daísa, ela se derreteu. O pai do Felipe é a mesma coisa. Eram preconceituosos, achava que negro tinha que ser só empregado.
Quando eu adotei a Daísa, e a Daísa chegou lá, em Niterói, e abraçou ele e falou assim, que bom, vovô. Acabou. Acabou. Não teve mais essa questão de este preconceito. Então, quando a gente estuda sobre a família e fala de provas e expiações, que fala de reencontros, que fala de aprendizado, é isso. É exatamente isso. Vou contar um casinho para vocês rapidinho. Eu tenho uma amiga, ela era amiga da minha mãe. Ela teve ela teve um namorado que era um médico famoso, e o médico, depois já estavam prontos para casar, ele virou para ela e falou assim, ó, não vou casar com você. Eu vou para os Estados Unidos, vou fazer doutorado e eu não quero casar não. E ela ficou desolada. E aí, um ano depois, ela encontrou um moço e resolveu casar com esse moço. Casou com esse moço e teve 4 filhos. 4 filhos. Quando o filho mais velho dela estava com 12 anos, esse moço teve um piripaque e morreu do coração. Nisso, quem volta para o Brasil? Doutor João. Se reencontram, aquele negócio todo, eles começam a se encontrar, começam a namorar, e Yara fica grávida. E nasce o Joãozinho. Nasce o Joãozinho. E o doutor João vai morar com ela, sem casar. E o doutor João era filho único. Os pais deixaram uma fortuna imensa para ele. E aí, com essa do Joãozinho nascer, o Joãozinho era o herdeiro, né, de tudo isso. Só que o Joãozinho gritava, pulava entre eles quando eles estavam dormindo. O Joãozinho chegava, empurrava o pai, sai daqui, larga minha mãe, ela é que é minha mulher. Vocês já viram essa história? Larga, ela é minha mulher, não pega, não pega. E assim foi. Teve uma vez que o Joãozinho pegou faca para matar o pai, pirraçava o pai, trancava a porta para o pai não entrar. E esse pai foi ficando aborrecido, chateado, né? E aí teve uma reunião mediúnica e na reunião mediúnica falaram assim para Yara. A Yara frequentava o Glaucus. Frequentou o Sheila, depois foi frequentar o Glaucus. E falou assim com ela assim, Dega, ó, Yara, coisas do passado. Fica firme. Só falou assim com ela. Aí, nisso, o Joãozinho cresceu e fez tudo o contrário que o pai falava. Esse menino virou gay, fumou maconha, fez tudo que não podia fazer. E o pai, assim, com licença da palavra, emputecido. Isso é um absurdo. Eu dou tudo do bom e do melhor para esse menino. Ele tem direito de fazer faculdade. Ele tem a melhor casa do mundo. Ele vai herdar toda a minha fortuna. Tá. João morre. João morre. E o Joãozinho enlouquece. Esse menino enlouqueceu. Aí foram pedir socorro de novo na espiritualidade. Aí a espiritualidade resolveu contar, teve autorização de contar a história. Que no passado, o João pai pegou o Joãozinho, botou num barco e deixou à deriva. Por quê? Porque o Joãozinho era casado com a Yara e a Yara se apaixonou pelo João, só que o Joãozinho era muito rico. E a ideia era ficar com a fortuna do Joãozinho. Então, deram um jeito de dar fim no Joãozinho. Nessa reencarnação, o Joãozinho recebeu tudo de volta. Tudo de volta. Um ano depois que o pai se foi, o Joãozinho vira normal. Vocês já viram isso? Vira normal? Loucura acabou. Ele se centralizou, se organizou. E aí, lá no Glaucus, né, ele frequentando o Glaucus, alguém fala assim com ele. Nossa, Joãozinho,
Você tem 2 amigos espirituais que sempre estão com você. Um senhor assim, 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 assado, ele falou, meu pai. E um senhor assim, 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 assim. Não conheço. Aí alguém falou assim, é o seu avô. Família. Para resgatar e acertar o que estava lá atrás. Né? Então, muitas voltas a gente vai dando e se encontra no lugar. Eu estou contando essa história porque a Dega já falou que eu podia contar. Então, estou contando. Né? Quantas histórias a gente conhece desses reencontros e dessas provas de nota 5, de nota 10, de nota 8, né? E como a gente ainda não chegou no final do ano da nossa reencarnação, que o ano da nossa reencarnação não conta como aninhos, né? A gente conta uma reencarnação, não importa quantos anos tem. Então, ao final desta reencarnação, ao final, né, quando eu fizer a prova para pegar o diploma, qual é a nota que nós vamos tirar? Vocês não sabem, gente? 9! Ninguém vai tirar abaixo de 9. A prova vale 10. Não vou falar que a gente vai tirar 10, porque senão eu vou falar assim, você está se achando, hein? Mas pensa bem, nós estamos a caminho, né? Então, hoje eu posso falar assim, eu já tenho 7. Faltam só 3. Regina. Alguém está falando que eu sou otimista? Não, eu sou realista. Otimista demais. Regina, eu falo... Gente, qual a nota que você se dá, Andréia? Não tô nessa, não tô no seu nível não, Regina. Não, de verdade, qual a nota que você se dá? Eu tô abaixo da média. Não, que isso? Pensa bem, olha a sua tarefa como profissional, olha a sua tarefa como mãe, como esposa, como irmã, como filha, abaixo da média? Qual é, Jacaré? Eu mesmo. Uma irmã, tudo bem, mas tem 3 que eu não tenho, entendeu? Tem outras São os coisas. 3 que tá faltando. Você já tem 7. Falta 3. Aí, tá vendo? Acertei. É difícil. Regina, eu falo muito aqui no grupo, né, com o pessoal, que como a gente tem um tempo razoável juntos, a gente consegue observar. Eu estava aqui pensando, lembrando, se apresentando a peça lá no auditório lá da União, fazendo as pecinhas lá e tal, etc. Ou seja, éramos adolescentes, né? Então, dá para a gente ver o que foi acontecendo com cada um de nós durante esse período. Então, é muito claro ver a questão da consciência e do esforço de cada um dentro do seu grupo familiar para se tornar aquela pessoa de referência, aquela pessoa que realmente precisa ajudar. Alguns colegas aqui mais do que os outros, óbvio, né? Porque as provas é aquela história, né? Você chega na sala de aula, acha que a prova vai ser igual para todo mundo. O professor é aquele professor igual o Sebastião, assim, né? Que entrega uma prova para cada aluno. Cada um tem... Não adianta colar, tá certo? A cola prova de concurso, A, B, C e D. Não é? Cada um tem a sua e cada um responde. Mas a gente vê, é muito claro o crescimento de cada um aqui nesse grupo. Né? É muito tranquilo eu ver a sua vida assim, Regina. Né? E para mim é muito legal, porque eu consigo admirar o Edinho, a vida inteira no Estado, que é uma barra. Tá vendo? A gente sabe o que é. Sebastião dando aula, Franklin dando aula, o Hélio dando aula, Joãozinho dando aula, né? Então, assim, Leonardo lá na CEMIG, né? A Regina e o Carlinho do trabalho que eles tiveram e tal. Então, assim, é tranquilo da gente observar, né, esse crescimento, esse esforço de cada um, dessa família que vai construindo, igual o pessoal fez um dos últimos encontros que nós tivemos lá no GELP, né, que foi aquela coxa de retalho que você vai juntando, cada um pedacinho da coxa, que eu não sei como é que é o nome daquele troço, né? Mas é isso, sabe? É assim que a gente vê essa família aqui,
se colorindo e colorindo, né, o resultado da nossa união. E é exatamente o que você está falando. Nós crescemos muito. Você pode olhar para a Regina aqui, né, pode olhar para a Margarete, né, que é a do Célia Xavier, que é outra nossa co-irmã, que para mim éramos 3 mocidades, que eram uma mocidade só, Maria João de Deus, Precursor e Célia Xavier, né? Todo mundo compartilhava e um ia na casa do outro e aquela festa, não é verdade? Sim. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que a nossa família, além da nossa família particular, que é a da encarnação, existe essa questão da família GELP, da família das nossas mocidades, do grupo aos quais nós pertencemos. E assim, eu vejo, quando eu falo que eu sou otimista, gente, a gente não pode desanimar. Eu preciso ser otimista. Eu preciso acreditar que eu estou fazendo o melhor e faço. Né? Eu tenho certeza que a Andréa, ela não desiste nenhum paciente. Ela vai tentando tudo que ela pode. Ela não deixa por menos. Do mesmo jeito que o Sebastião se esforça, ele não, esse menino não sabe, não, eu vou dar um jeito de passar. Vou explicar de outro jeito. Então, nós estamos nesse. Nós não estamos aqui para ferrar ninguém. Eu tenho certeza que nós, professores aqui, que somos uma turma grande, a gente não faz prova de dança. A gente não quer ver o menino dançar na prova. A gente quer que ele acerte. Eu não quero que ele tome bomba. Eu quero que ele acerte. Eu até aceito uma resposta mais ou menos, mas eu me esforço para explicar aquela resposta de novo. Olha, você acertou, mas não ficou faltando alguma coisa. Então, nesse mundão, a gente está desse jeito. A gente já aceita aquele que tem uma opinião diferente e a gente não briga com ele. Tem gente que ainda acha que vai para o inferno. Tem gente que ainda acha que vai voltar gato. Né? E eu não vou brigar com ele por causa disso. E tem gente que acha que morreu, acabou. E, no entanto, é meu amigo. Trabalha, mora comigo, mora na minha rua, pega o mesmo ônibus que eu, vai no mesmo supermercado, passa a maior raiva no posto de gasolina, que a gasolina aumentou, e estamos juntos. Cada um pensando do seu jeito diferente, mas ninguém desistindo, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. E a gente vai junto, estamos caminhando. Não é verdade? Olha, já teve épocas que a gente falou assim, fulano podia morrer. A gente não fala isso mais. Nem pensa. Nem pensa. Regina, uma coisa interessante que a gente analisa, a gente pega o Evangelho, quando Jesus fala para os discípulos, nem por uma hora foi capaz de velar comigo, né? Hoje em dia, a gente consegue ficar pelo menos uma hora com Jesus. Né? A gente assiste uma reunião de 1 hora, 2 horas, já estamos conseguindo, ou seja, nós já demos um passo à frente. Já não estamos mais naquela situação de antes. Gente, a questão nem é assistir 1 hora com Jesus, é a gente viver 36 anos com a mesma esposa, com o mesmo esposo. Talvez seja mais do que ficar 1 hora de reunião. Você já pensou nisso? Que Jesus não falou, ele não estava falando de vocês ficar 1 hora estudando o Evangelho, mas ele querendo que você pratique o Evangelho que você já aprendeu. Você ficar 1 hora com seu filho fazendo pirraça. Gente, eu vi um negócio na internet, eu tinha um menino autista e o pai ficou 3 horas com o menino, ele chorando e pirraçando. E eu falando, meu Deus, será que eu dou conta disso? E o pai ficou ali. E abraça o menino, e beija o menino. E abraça de novo o menino. E o menino chora, e bate no pai, e o pai ali. Calmamente, esperando passar. Porque o menino era autista. E eu falei, Senhor, eu quero ser esse pai um dia. Eu não sei se eu teria essa paciência, essa calma, esse entendimento.
Ou seja, cada um está no lugar que precisa estar, né? Gente, a gente está chegando no finalzinho. Eu preparei um tanto de coisa, tem um bloco aqui cheio de coisa escrita. Falei nada do que eu queria falar, do que eu estudei, mas eu acho que não precisa, né? Eu acho que, eu tenho certeza, nós sabemos a lição, estamos praticando de boa vontade, com muito amor, com muito carinho, né? Posso dizer como avó, gente, a gente está fazendo a coisa direitinho, viu? A gente tem feito o melhor possível. Meus filhos não são iguais. Tem uns que nem estão frequentando mais mocidade, não querem assistir palestra, mas são extremamente amorosos, carinhosos, respeitadores. E talvez esse seja melhor do que estar dentro de uma casa espírita fazendo assim, ó. Estão lá praticando, tendo paciência com o chefe, né? Tendo respeito com os colegas, ensinando, né? Eu estou lá vendo meu filho trabalhando dentro de um restaurante, ele contando o primeiro restaurante que ele foi trabalhar, ele falando, mãe, o povo grita dentro, fulano, que merda! E ele ficando assustado, porque eu falava assim, na hora que você está cozinhando, você não pode ficar pensando coisa ruim, nem falar nada que não serve. De preferência, cozinho de boca fechada para não cuspir dentro da comida. Quantas vezes eu falei isso com o Vinícius aqui, a gente brincando. Peraí, só um pouquinho, estou acabando de cozinhar aqui, já vou. E ele agora falou, mãe, agora eu fico lembrando de você falando. Então, quando ele vai fazer comida, que se ele está com raiva, ele fala assim, peraí. Aí ele vai lá no banheiro e fala assim, ah! E volta, né? Isso aconteceu umas 3 vezes. Ele falou, mãe, porque senão eu grito dentro da cozinha, eu sei o tanto de vibração ruim que vai para a comida. Olha, gente. Aí você fala assim, o Vinícius frequenta a mocidade todo sábado. Ele trabalha de segunda a segunda, aliás, de terça a domingo, tem folga na segunda-feira e um domingo por mês, porque ele trabalha na cozinha. Ele não frequenta a mocidade, não vai à reunião, de vez em quando ele assiste uma palavra do Rossandro porque ele gosta. Então, assim, eu acho que esse é o mais legal, que sejamos exemplos para os nossos filhos, que eles possam copiar da gente o que é melhor. E olha, eu tenho certeza, a gente está dando mais de 60% do melhor que a gente tem. Com certeza. Obrigado, viu, Regina? Você sabe o carinho que eu tenho por você, por vocês, e te agradeço de coração. Eu acho muito interessante da coisa que você falou, eu tinha pego o livro para dar uma olhada, né, do tema, e Emmanuel fala que a constituição da família é educadora e regenerativa. Olha só. Pois é. Então, eu acho que a gente faz isso, né? E para abrilhantar a Andréia, que eu também sou fã dela, de Salomão, a filha dela, linda Débora, lá, você vê, aí não errou, educou direitinho, está lá fazendo o que gosta pelo próximo, isso é muito legal, né? Então, a gente aqui baba pelos outros filhos, né? Então, os filhos têm as suas conquistas e eu babo, choro junto com o pai, né? Às vezes eles não ficam nem sabendo, mas eu, do lado de cá, eu choro e curto o sucesso deles. Isso é muito legal entre nós, né? Quando descobre que a filha do Sebastião está fazendo estágio de nutrição lá na Santa Casa. É muito legal ver as meninas novinhas e tal, e se realizando. E aí a gente vai vendo que é muito bacana isso, né? Eu acho que concretiza o que você falou, sabe? Porque às vezes a gente coloca a nossa nota abaixo, né? E eu acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que ver o tanto de coisa que a gente já conseguiu, mas a gente pode conseguir mais. O que você falou, né? Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? É verdade. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eu preciso acreditar que eu estou indo. E estou indo mesmo. Olha, ninguém me deixa para trás. Fala a verdade, vocês me deixariam para trás? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu sei disso. Então, vamos junto. Vamos junto. Esse sorrisinho seu não tem jeito de deixar você para trás, não. Não, e outro não. E é verdade, gente. A gente se agarra, se segura, né? A gente vibra junto, chora junto,
E é isso mesmo, né? E se a gente precisar, a gente sabe quem que a gente pode pedir socorro, né? A gente é só ligar, a gente abre o grupo e fala, gente, socorro. Estou precisando de ombro e colo. Pronto, acabou. Está resolvido. Só um minutinho, Edson. Eu mandei para o Edson 2 musiquinhas. Depois você passa para o grupo. Gente, uma música gostosa de escutar. E hoje também escutei uma música que chama Família. Não botei lá, mas posso mandar também. Com Fábio Júnior. E você fala assim, gente, é muito legal o real, né? E sem sonhos, que ele fala, e é muito legal. Então, vou mandar para vocês e compartilha no grupo, tá bom? Beleza.